Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem e prontos para mais essa aula. Nós daremos continuidade ao nosso curso de Teologia, sendo que agora estamos dentro do módulo chamado Educação Cristã. Pegue aí as suas anotações, a sua Bíblia, procure um lugar tranquilo para que você possa aproveitar da melhor maneira esta aula, ok? Eu começo aqui destacando um texto, A EBD é a amiga da infância, a inspiração da mocidade, a força da maturidade e o conforto da velhice. Haja vista que o grande tema da educação cristã, quando se fala da educação cristã, é exatamente a questão da escola bíblica dominical, que nós vamos abordar de uma maneira melhor nesta aula. Então, aula de educação cristã, dentro dos nossos módulos, essa é a aula número 2, a EBD e o seu papel no contexto da educação cristã. E aí eu retomo uma ideia já falada em outras aulas, que a EBD, na verdade, o ensino, na verdade, ela começa dentro do lar. O lar é uma pequena igreja. E aquela frase tão maravilhosa que é esta igreja que todo obreiro dirige primeiro, é a sua casa. Haja vista que a Bíblia vai dizer que se ele não governa bem a sua casa, também não cuidará bem da casa do Senhor. Então, falando do lar como uma pequena igreja, eu quero iniciar já com uma reflexão. Como vai a igreja da nossa casa? Como vai a igreja que eu dirijo? E também, falando de educação, qual é o modelo de educação que nós estamos utilizando dentro do nosso lar? É um modelo mais rígido, como alguns foram criados? Um modelo mais livre, com mais liberdade? Será que esse modelo tem dado certo? Também é importante observar que, de repente, o modelo que deu certo comigo, o modelo que deu certo com os meus pais, pode ser que não funcione para os meus filhos. Nós vemos de uma outra geração, em outro tempo, a qual essa geração tem acesso à informação. Informação pode gerar conhecimento, e conhecimento vai gerar reação, ação diante das coisas dessa vida. Então, será que aquele modelo repressor funciona? Será que o modelo moderno mais funciona? A verdade é que não existe receita de bolo para a educação. É errando, acertando, aperfeiçoando e se dedicando tempo para a educação. Nós não podemos confundir o conceito de autoridade com autoritarismo. Autoridade é uma coisa, autoritarismo já é aquela repressão que faz com que os filhos não tenham respeito, mas tenham medo. Veja que é a mesma coisa que acontece às vezes para com Deus. As pessoas não respeitam Deus, muitas delas, mas eles têm simplesmente um medo do inferno. Quantos seguem a Jesus ou vão para a igreja, não por amor a Cristo, mas simplesmente pelo medo de um inferno. Outro ponto interessante quando a gente fala de educação dentro do lar é a importância do culto doméstico. Não é fácil, é difícil estabelecer um culto doméstico, a vida é corrida, cada um tem os seus afazeres, mas é um ponto muito importante. Um lar sem culto doméstico não tem alicerce nem teto. É ali no culto doméstico que afloram os primeiros dons, e é extremamente importante, principalmente para as crianças, um ambiente aconchegante, protegido. E é importante salientar também que o culto doméstico não necessariamente precisa ser formal, colocar o terno, a gravata, Pode ser um ambiente mais descontraído, é inevitável, algum riso, alguma vergonha, mas é uma brincadeira que acaba se transformando em algo sério e tem o objetivo de louvar a Deus e elevar a espiritualidade dentro daquele lar. Algumas frases interessantes. A colocação de barreiras ou a criação de cercas serão úteis apenas temporariamente. Talvez tenha uma conexão aí com a questão da educação repressora,
Alguns filhos que são bons apenas na frente do pai e da mãe, mas fora pinta os sete. Cercas altas não mantêm as ervas daninhas fora do jardim. A importância, então, de fazer a pessoa sentir bem dentro de casa, de ter uma educação abrangente e fazer ela ser feliz, buscar a felicidade dentro do lar, para que ela não busque lá fora. E aí, trazendo da importância do lar para dentro da EBD. Qual a importância da EBD? Sabemos que a Escola Bíblica Dominical é um departamento que sofre com o esfriamento que nós vivemos nos dias atuais. Poucas pessoas têm coragem de se levantar e ir para a escola dominical. Então, tem até aquela frase, se eu não tenho ânimo para ir para a EBD, como eu vou ter ânimo para pregar Cristo às nações? Então, qual a importância da IBD? Qual a importância que a IBD tem ocupado em nós e na nossa igreja também? Certo que falta investimento, falta coragem, falta envolvimento da comunidade evangélica, e quando a gente estuda a educação cristã, a gente tenta resgatar um pouco da importância desse departamento, na verdade é mais do que um departamento. Aqui uma imagem que ilustra bem o que a IBD faz, que ela é a extensão da educação do lar, extensão da educação cristã, que numa educação secular dentro do colégio vai ser uma educação formal, de acordo com os princípios dessa sociedade, mas dentro do nosso lar e dentro da igreja com a educação cristã, a gente vai modelar os alunos de acordo com a santa palavra de Deus. E essa é a ideia ali de aperfeiçoar os talentos, promover a edificação espiritual e o ensino para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, a fim de que eles possam enfrentar as adversidades que estão lá fora, que estão no mundo, e as dificuldades da vida cristã. Alguns pontos importantes falando da IBD. A IBD não pode ser vista apenas como um departamento, mas ela é a própria igreja em sua missão. A gente vai ver logo à frente a importância da IBD na questão missionária, evangelística. É exatamente esse o princípio do seu surgimento. Então, ela é além de um departamento. E igrejas sérias, que têm um compromisso com a palavra de Deus, vão se preocupar com o EBD. Eu acho que 2 pilares é muito importante que a igreja moderna não pode deixar. A primeira é o seu compromisso com evangelização e com missões. E o segundo compromisso é com o ensino da educação cristã. E tanto o culto de ensino, que normalmente é durante a semana, como a EBD, são pontos importantes para uma igreja sadia, ensinando, que é o termo, que é a ideia do doutrinar. O pastor, a igreja, se antecipa a problemas e cria uma igreja mais sadia. Então, essa é uma primícia das igrejas sérias. Quanto mais conhecimento, menos erro. Porém, a IBD não substitui a família. Ela é apenas a extensão do lar. Então, a educação cristã começa dentro de casa, do ensino que o pai, a mãe e a família passa para essa criança. E nós devemos destacar também que a IBD é a mais sublime das escolas. Então é uma honra, é um privilégio fazer parte da escola bíblica. E a IBD está comprometida também com a educação social do ser. Prepara a pessoa para o exercício da cidadania. Então não é só uma questão espiritual. Ela busca uma formação do ser por completa em várias áreas da vida dela. Você vê que essa preocupação da formação do cidadão, da questão social, está na Bíblia e vem também do tempo da igreja primitiva. Se nós pegarmos aí o texto de Atos, capítulo 6, de 1 a 6, a gente vai ver aquela divergência que teve por causa da distribuição da comida. E ali essa pendência foi levada até os apóstolos. E eles não queriam deixar a pregação do evangelho para servir as mesas. Mas veja que a importância que ele deu na questão social, dizendo: separe então homens
cheios do Espírito Santo e sabedoria, para que possam tratar desse importante negócio. Dar de comer, distribuir comida, era um importante negócio. Então, estabelecendo ali os diáconos que serviriam as mesas enquanto eles pregavam o Evangelho. É claro que a lei dá destaque entre os diáconos, entre os 7, Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, que além de servir à mesa, achou um tempo para pregar o Evangelho. Então, o educador cristão precisa estabelecer ações capazes de desenvolver tanto o aspecto espiritual como social, percebendo a dupla cidadania, terrestre e ao mesmo tempo celestial. Então veja que você, que é um educador cristão, trabalha na escola bíblica ou pretende ser um ensinador cristão, precisamos ver a pessoa como um todo. Então, a inteligência no viver, a inteligência no aprender, a inteligência de deixar um legado, a importância do amar, atingindo corpo, mente, espírito e coração. Então, cuidar do corpo, da comida, da mente, promovendo o conhecimento, do espírito, crescimento espiritual, do coração, ensinando a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Bom, e a ideia da escola dominical, embora sabemos que alguns lugares fazem a escola bíblica como dominical em outros dias, a palavra dominical de fato vem de domingo, que é a palavra que quer dizer domemos ou domei, que quer dizer do Senhor, que é do latim, que pertence ao Senhor, e significa então a escola do Senhor. Então, a escola dominical é a escola do Senhor. Glória a Deus. E ela é mesmo, não é? Falando um pouco do histórico da IBD, da importância do seu surgimento, do efeito que a IBD já fez dentro da sociedade, é importante a gente ver a parte histórica. Se você tem o nosso material em mãos, página 31 e 32, tem alguns movimentos que potencializou ali o surgimento da IBD, dos quais eu destaco alguns deles aqui para vocês. Um grande precursor da IBD é o famoso pregador John Wesley, em torno ali de 1737. Então ele inicia os estudos aos domingos, ele trazia isso como uma grande revelação de Deus, uma grande bênção de Deus. Então, quando ele estava nos Estados Unidos, é que ele inicia um trabalho similar aí à IBD. E ele tinha uma visão da importância desse trabalho. Na sua frase, Deus começa uma obra pelas crianças. Então, a origem, um dos pontos de origem da IBD, John Wesley, na ocasião ele estava nos Estados Unidos, e começa com as crianças, que até hoje é o ponto forte da IBD. Porém, nós temos outros que também trabalharam para o crescimento da IBD. Mas aqui uma frase ainda de John Wesley. Estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia, em obediência ao mandado de Jesus. Então ela não só fica nos Estados Unidos, ela alcança a Europa, e nós vamos ver outras pessoas que colaboraram para o crescimento, principalmente na Inglaterra. E uma dessas pessoas é esta mulher, Hannah Balmore. Ela é uma pessoa que se converteu ouvindo John Wesley, foi influenciada por John Wesley. A história conta que ela enviava cartas a John Wesley, e eles desenvolveram uma amizade, teve uma grande influência na vida de Hannah John Wesley, e ela abraçou essa causa ali a partir de 1763, na época ali com em torno de 26 anos, ela abre as portas da sua casa para iniciar ali uma escola bíblica dominical. Logo se estendeu para a igreja metodista, que foi a igreja ali que deu origem a partir de John Wesley. E ela deixou uma frase em 1770, eles são um pouco indisciplinados, mas parecem dispostos a ser instruídos.
eu trabalho entre eles desejando ardentemente promover o interesse da Igreja de Cristo. E aí o significativo trabalho dessa irmã, né, influenciada aí pelo grande John Wesley. Mas o que entra para a história mesmo, e é até a data, né, onde se comemora o início da Escola Bíblica Dominical, também na Inglaterra, ela passa pela vida de um homem chamado Robert Hicks, né, que é um jornalista, né? Na verdade, o pai dele era dono do jornal, posteriormente ele vai assumir esse jornal e essa questão da profissão dele tem tudo a ver com o surgimento da Escola Bíblica Dominical. Então ele é lá de Gloucester, né? Uma cidade na Inglaterra, uma cidade importante para aquele tempo, pós-revolução industrial, né? A partir ali de 1780, né? Então Robert Hicks é ali o pai da Escola Bíblica Dominical, reconhecido aí no mundo todo, né? Ainda Gloucester existe ainda, está aí no mapa, né? Dentro ali da Inglaterra. Naquele tempo, né, uma cidade muito influenciada pela Revolução Industrial, houve o êxodo rural, muita gente vai para essas cidades, né, em busca de trabalhar ali nas fábricas, crianças também trabalhavam, né, um tempo que não haviam leis trabalhistas, as pessoas eram praticamente escravizadas e passaram a ter muita pobreza, né, poucos muito ricos, né, e a maioria muito pobre. E isso também acontecia na cidade de Gloucester. Tá aí Hicks, mais uma vez, aí com a sua escola, onde tinha aí a sua escola dominical. Inclusive tem uma estátua lá na cidade em homenagem a ele, desse grande trabalho que ele desenvolveu. Então Hicks fundou só ali na cidade dele aproximadamente 7 escolas bíblicas, né? Torno aí cada uma aí com uns 30 alunos que eram atendidos em todos os domingos, né? Então, qual que é a ideia de Hicks, afinal de contas? Né? Ele é um jornalista, ele registra o crescimento da violência, dos roubos dentro da sua cidade, né? Ele percebe que a pobreza sendo estabelecida ali, os casos, passou a ser uma cidade muito perigosa, e ele cobria isso no jornal. E a história dá conta de que ele estava tentando escrever em um domingo e as crianças brigando, falando palavrão para o lado de fora. Porque essas crianças que trabalhavam a semana toda não estudavam, na sua maioria. No domingo ficava na rua, para a rua o dia todo aprendendo tudo que não presta, né? Bebendo, fumando, roubando. E ele, um dia incomodado por essas crianças, sai para fora, dá uma bronca nelas, elas ficam todas quietas, ele acaba de entrar, a bagunça começa de novo lá fora. Então, com o coração já, né, desejando influenciar a sua cidade, fazer alguma coisa social, é que ele tem a ideia de abrir ali as portas da sua casa, contratar uma pessoa, posteriormente arrumar um lugar melhor para abrigar essas crianças durante o domingo, a fim de que possa ensinar alguma coisa, ensinar elas a ler, escrever, matemática, né? No caso lá ensinar o inglês, e aproveitar também e inserir os ensinamentos bíblicos da palavra de Deus, a fim de mudar a realidade dessas crianças. E aí foi um sucesso, né? Essas crianças queriam a oportunidade, foi dada a oportunidade, e a IBD nasce no coração de Deus, passa por John Wesley, passa por Hannah Bowles e vai aí se estabelecer por meio de Robert Hicks lá na Inglaterra. Então, em 3 de 11 de 1783, ele escreveu uma matéria no jornal, já fazia alguns anos que tinha a IBD, e ele escreveu como esse trabalho transformou a vida de 2 crianças. E aí houve, né, a sociedade apoiou essa iniciativa dele, esse projeto, e a data da publicação dele no jornal, né, que foi onde ficou muito conhecido o seu trabalho, passou a ser a data considerada de fundação da IBD, 3 de 11 de 1783. Né, já é uma senhora a nossa IBD, e um grande trabalho foi desenvolvido lá na Inglaterra. Né. 4 anos depois,
as EBDs já tinham por volta de 250 mil alunos. Então a ideia foi copiada, foi expandida, foi dando certo, foi mudando a realidade, foi ensinando. Era uma EBD do dia todo, atendia as questões sociais também, porque davam banhos, penteavam os cabelos, davam roupas, dava comida e ensinava também, né? Nós sabemos que naquela pirâmide, né, de necessidades, se a criança estiver com fome, ela não aprende. Se ela não tiver segurança, ela não aprende. Então ele vai tratar, né, de todos esses pormenores, ensinar e transformar a vida dessas crianças, a ponto de algum tempo, né, a cadeia da cidade não tinha mais lugar. Muitos, né, eram os processos, juízes, né, o juiz da cidade não vencia julgar tanta gente. Ao longo do tempo houve uma transformação social, né, cadeias vazias e nenhum caso para o juiz julgar naquela cidade, né? Então a EBD é um grande avivamento que transforma a realidade das pessoas e atinge o âmbito social, mudando a sociedade daquele tempo. Essas são uma das primícias de um verdadeiro avivamento que Deus traz sobre a terra, né? E é claro que tudo não é um conto de fadas, né? Você vê aí a imagem aí que hoje está estabelecida lá, em homenagem ao trabalho dele com a escola dominical, que se expandiu para o mundo todo. Mas ele teve muita resistência também, muita dificuldade. Alguns líderes cristãos, vejam só, irmãos, foi contra o trabalho de Hayes. Olha só como que é, né? É o famoso aqueles que não fazem ainda atrapalham, né? Então veja que hoje a IBD é praticamente uma unanimidade, mas lá no começo ele teve bastante dificuldade. A exemplo do curso teológico, né? Ainda muitos, né, falam contra o ensino teológico, mas em nome de Jesus, ao decorrer dos anos, vai ficar algo normal e todos vão reconhecer a importância de estudar sistematicamente a palavra de Deus. E por que que eles eram contra, né? Qual que era a principal resistência de Hayes? Primeiro, é que eles não admitiam um trabalho desenvolvido por leigos, né? Hoje não usa muito essa questão de leigos, né? Mas leigo, né, principalmente na Igreja Católica, é aquele que não faz parte do clero, né? Dentro da Igreja Evangélica Cristã, é aquele que não tem uma consagração, ele não é do ministério. Então ele é um voluntário que não tinha cargo dentro da igreja. Então parece que esses não poderiam desenvolver um trabalho, não tinham oportunidade para desenvolver um trabalho, por isso essa resistência. E outra questão, a questão do domingo, né, com uma ideia de que o dia do Senhor passe a ser o domingo, né, que é um assunto para outra aula nossa, e era necessário que o domingo fosse guardado. Podia trabalhar no domingo, né, não podia profanar o domingo. E dessa forma, ele não só trabalhava, né, ensinava, educava, era um dia de muito trabalho, né, como também passou a levar essas crianças para dentro da igreja, né? Então, levar esses marginais, levar essas crianças imundas para dentro da igreja, profanando o domingo, esse era o discurso legalista que Hayes ouviu. Não, chegou a ser chamado de pai de vagabundos e de delinquentes. Mas Deus estava com ele, Deus estava nessa obra, e Hayes aí entrou para a história como fundador da Escola Bíblica Dominical. Aqui é um resumo da história. Hoje com a internet a gente tem acesso a muita coisa. Fica aí o convite para você se aprofundar na história de Hayes. E essa ideia que se espalha pela Europa e Estados Unidos também vai chegar no Brasil, principalmente trazido pelos estrangeiros, né, pelos primeiros missionários. A Igreja Evangélica Brasileira, né, protestante brasileira, durante muito tempo foi ali governada por missionários estrangeiros que vieram da Europa, dos Estados Unidos, e eles também trouxeram, né, a IBD para dentro da igreja, já de uma forma regular, todo domingo, né? Claro que antes haviam eventuais reuniões como essa, mas foi estabelecer ali com regularidade na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Cidade imperial ali de Petrópolis, e inclusive tem um endereço lá na rua Cassimiro de Abreu, número 50, lá no bairro Central. Foi estabelecida a primeira EBD no dia 19 de agosto de 1800
1855, né, na casa de Robert Cayley e a sua esposa Sarah Cayley, né, que eram médicos e eram também missionários, um casal dentre muitos que vieram evangelizar a nossa nação. E a primeira lição foi a história famosa do profeta Jonas, e naquele dia eles abrigaram em suas casas apenas 5 crianças, mas foi o início aí de uma grande obra que entrou para a história. Aí nós temos aí mais uma imagem, né, do Robert e da senhora Sarah, né? Que dedicação, que amor pelo nosso Brasil, né? Que amor por missões. Fica aí o nosso registro e glorificamos o Senhor pela existência dessas pessoas que fizeram grande diferença no nosso país, né? Eu entrei lá no Google Maps pelo endereço e eu encontrei aí no local aonde era a casa deles, né? Temos uma igreja metodista wesleyana nos dias de hoje. É claro que dessa IBD ela foi se transformar também em uma igreja, e está aí a igreja metodista lá no bairro Central, lá no Rio de Janeiro, conforme há pouco nós vimos. E aí nós temos uma grande evolução da questão da IBD ao longo do tempo, né? Principalmente depois vindo as Assembleias de Deus, né? Antônio Gilberto colaborou muito, né? Talvez aí o maior teólogo brasileiro das Assembleias de Deus, viu a importância da IBD e ele trouxe aí uma grande motivação, um grande crescimento para a IBD. E aí a gente tem o início das revistas da IBD, ainda lá na década de 20, né, o primeiro jornal das Assembleias de Deus, chamado Jornal Boa Semente, que circulava lá em Belém do Pará. E lá no jornal é que vinha lá o subsídio dos estudos dominicais, para que possa ser seguido. Você tem aí estudos dominicais, o Filho de Deus se faz homem, né? Então era o periódico das Assembleias de Deus, vinha com esse suplemento. É aí que surge a ideia das populares revistas da Escola Bíblica Dominical que nós temos hoje, né? Aí já em 1930, né, anos 30, você tem aí um exemplo aí de 1934, de julho a dezembro de 1934, né, ainda bastante rústico a revista, com pouca imagem. Imagino como era caro e como era grande o esforço dos irmãos naquela época para trazer, né, uma revista, um ensinamento da Escola Bíblica Dominical para as Assembleias de Deus do Brasil. E aí nós vamos tendo evoluções, né, a partir de 43, revistas já mais com algo mais voltado para a criança, né? Aí você já tem os personagens, né, já no modelo daquela época, né, das propagandas daquela época. E aí você tem o menininho e a menininha, também aí para se tornar mais atrativo para as crianças a partir de 1943. A gente tem essa evolução. E aí a partir dos anos 50 a gente já vê mais colorido, já vê aí com design mais inovador para a época. E você tem aí a lição para adultos, né, já um negócio mais expandiu, aí já estava em todo o Brasil. Você vai ver aí em 1970, né, expandindo já para várias salas, várias classes, né. Tem aí a minha revistinha, já toda colorida, né, já tem a lição dos adultos também, né, já um negócio muito mais desenvolvido, né, a própria CPAD já bem mais estruturada, para atender os irmãos. E já nos anos 70 e 74, está aí o pastor Antônio Gilberto, falecido, né, nos deixou aí há algum tempo. Ele fez aí o CAPED, né, que é o curso de aperfeiçoamento para professores de escola bíblica, né, vendo a importância da IBD, vendo a importância de ter gente capacitada, né, para criar uma IBD mais atrativa. Então ele começou a desenvolver trabalhos para o crescimento e para o preparo de professores. Está aí a foto do primeiro CAPED e um grande legado que o pastor Antônio Gilberto deixou aí para as Assembleias de Deus do Brasil, né? E aí tem alguns pontos importantes que o pastor Antônio Gilberto deixou, né, no livro, né, que ele foi escrever, que é o Manual da Escola Bíblica Dominical, e também para o CAPED, né? E ele deixou aí as principais missões e o intuito principal da Escola Bíblica Dominical. Ele destaca aqui primeiro
alcançar o povo ganhando para Jesus. Então veja que a ideia lá de Raikes era evangelística e a ideia de Antônio Gilberto era essa mesmo, de fazer com que a EBD continue sendo evangelística, continue sendo um lugar ali, né, onde nenhum culto pode substituir a EBD, que é um lugar que as pessoas falam, um lugar que as pessoas perguntam, tiram suas dúvidas, é uma forma de interagir melhor. Então a EBD, embora hoje ela tenha perdido esse princípio, mas a ideia é levar o vizinho, é levar o incrédulo, é levar o católico. A EBD é aberta a todo mundo e não é só exclusiva para os crentes da igreja. Então ela alcança pessoas, né? Antigamente nós temos muitos testemunhos maravilhosos da EBD, né? Curas, profecias, salvação dentro da EBD, a igreja ali reunida da mesma forma e Jesus operando. Mas também ensinar a palavra de Deus a fim de desenvolver a espiritualidade dos alunos e o caráter cristão. Então ensinar a palavra de Deus para que os crentes não sejam enganados, para que eles se tornem pessoas mais espirituais, santificadas, preparadas para o serviço da igreja, formando ali diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, líderes de departamento. É pela EBD, né? E é interessante que muitas igrejas, elas observam, né, a obrigatoriedade para alguém que desenvolva uma função dentro da igreja, precisa ser um aluno nascido da escola bíblica dominical. Eu sou completamente a favor disso. E por fim, treinar o cristão e desenvolver talentos para o serviço do mestre e ganhar os perdidos para o reino de Deus. É EBD, um lugar onde desenvolve talentos, né? Desde o início, a criança dá a primeira palavra, decora a Bíblia. Ali a gente vai encontrando talentos, dali saem pregadores, dali saem missionários, dali saem cantores, né? Então é um serviço essencial para o reino de Deus. Mais detalhes desses pontos você encontra aí no nosso material, das páginas 35 a 37. Também nós temos aqui o manual da EBD, né, que é um livro, né, que o Antônio Gilberto deixou, já foi reeditado muitas vezes, você vai encontrar aí pela internet, até em um preço acessível, importante, né, para quem trabalha com a escola dominical, aperfeiçoar-se, né? Então o manual da escola dominical você vai encontrar com muitas capas diferentes. Fica essa dica aí de leitura para você que quer se aperfeiçoar. E também vou deixar aqui um link, né, que está aí. Quem tem o nosso material também recebe esses slides, que é o pastor Eliezer Moraes, né, com uma pregação, um ensino falando como combater a evasão na escola bíblica dominical. A gente sabe os muitos problemas que acontecem na EBD, né, as pessoas não são frequentes, né, a gente usa sempre aquele plano de recompensa, né, desde o início da escola dominical eles já usavam dessa maneira, né, o próprio Raikes, né, quando a criança ia, dava livros, dava lápis, caneta para motivar a criança a continuar. Esse plano de recompensa veio até hoje, mas parece que já não é o suficiente. Então, um grande desafio, como manter as pessoas na escola bíblica dominical e como motivar elas a continuar frequentando. É claro que é um envolvimento que não depende só do professor, né? Depende dos líderes, depende do pastor da igreja, o pastor estando presente, a igreja estando presente, os departamentos. É extremamente importante que todo mundo abrace, né? E os resultados vêm, né? O ensino e a oração são duas coisas que trazem excelentes resultados para a igreja do Senhor. Então é tempo, talvez você não tenha aí na sua igreja, talvez seja você que Deus vai usar para iniciar essa importante obra de evangelização e ensino, chamada Escola Bíblica Dominical. O link está aí e também tem o link nos slides. Tá? Também vou deixar 2 links aqui, 2 vídeos que reforçam um pouco daquilo que eu falei de uma forma mais ilustrada, né? Vídeo 1 e vídeo 2. Né? Um tem uns 13 minutos, o outro tem 4 minutinhos, é mais rápido, mas que também conta mais detalhes da escola dominical. Se você se interessou, clica no link e assiste, que eu tenho certeza que valerá
muito a pena. Sendo assim, meus queridos irmãos, para não ser muito cansativo também, não deixe de ler o nosso material, não deixe de assistir essa videoaula até aqui o nosso final. Qualquer dúvida, os irmãos podem entrar em contato, mas a minha oração é que, de alguma forma, os amados irmãos possam ser edificados por esse ensinamento. Muito obrigado pela companhia, parabéns pela disciplina e pela dedicação. Deus continue abençoando você, Deus continue abençoando a nossa escola bíblica dominical, levantando professores valiosos para essa grande obra. O Senhor vos abençoe, fique na paz. Tchau, até a próxima.